Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e nós estamos aqui para a nossa resenha, análise e teorias sobre o terceiro episódio de Watchmen, série da HBO. Maravilhosa, baseada nos quadrinhos. Antes de qualquer coisa eu quero pedir desculpa se vazar algum barulho de cigarra, porque tem uma cigarra maravilhosa que está ali gritando como se não houvesse amanhã, fazendo uma barulheira terrível. Eu vou tentar ver se eu consigo cortar o máximo possível isso na edição, beleza? Bom, vamos lá, o terceiro episódio ele é focado numa personagem nova que ainda não havia aparecido aqui na série, mas que já é muito conhecida dos fãs dos quadrinhos. Aqui a gente é apresentado a Laurie Blake, e 95% desse episódio é todo guiado através do ponto de vista dela. Divide ali um pouquinho o protagonismo numa certa parte ali que vai pro núcleo do mestre. E ambos os núcleos nesse episódio, eles remetem muito aos quadrinhos. Então, esse episódio aqui eu acredito que ele seja um episódio feito para contextualizar quem não leu os quadrinhos, para poder entender um pouco mais desse mundo, desses personagens e como é que as coisas são aqui, quanto para confirmar algumas teorias de quem já conhecia os quadrinhos e imaginava que alguns desses personagens viessem a aparecer aqui na história. Laurie Blake, para quem não sabe, ela vem direto dos quadrinhos, ela faz parte do segundo grupo de vigilantes, do segundo grupo grande de vigilantes que os Estados Unidos tiveram, que eram os Crime Busters. Ela, na época, se chamava Laurie Jane. Esse grupo, Crime Busters, eles eram formados pelo Capitão Metrópolis, que era um membro dos Minutemen, que foi o primeiro grande grupo de heróis que os Estados Unidos tiveram ali, heróis mascarados, justiceiros, por assim dizer. Que os Minutemen são os heróis que estão sendo retratados naquela série American Hero Stories, que a gente vê na série. O comediante, que também era um Minuteman, que era o Edward Blake, a identidade secreta dele. É importante salientar isso para esse contexto aqui da história, vocês já vão entender o porquê. O Coruja 2, o segundo Coruja, que foi um outro herói que ele assumiu o manto de Coruja depois que o primeiro Coruja havia se aposentado. A segunda Espectral, né, a Espectral 2, que também assumiu o manto da primeira Espectral, que ela fazia parte dos Minutemen. Essa segunda Espectral aqui dos Crime Busters era a Laurie Jane, filha da primeira Espectral. O Dr. Manhattan, que ele é considerado um deus entre humanos ali dentro desse universo de Watchmen. O Rorschach e o Ozymandias. A Laurie Jane, que aqui na série agora ela tá sendo tratada como Laurie Blake, ela é filha da primeira Espectral com o comediante, numa relação ali, num caso que eles tiveram ali durante um curto período de tempo. E só que o comediante ele nunca assumiu essa filha, então ela veio descobrir que o pai dela era o comediante um tempo depois que ele foi assassinado, que é onde a gente vê ali os quadrinhos do Watchmen, onde começa, a história começa a partir do assassinato do comediante. E aí, como é que na série ela tá usando esse nome Laurie Blake, que é o sobrenome do Edward Blake, que era o pai dela, é um pouco estranho porque eles nunca tiveram contato e o comediante não era exatamente uma figura amada pelos seus companheiros, muito pelo contrário, ele tinha atitudes muito duvidosas, ele era assassino, estuprador, então assim, ele realmente não é uma figura que você quer ter o nome. Então a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo aí, depois que ela descobriu que o comediante era o pai dela, para ela poder adotar o nome dele como o sobrenome principal dela. Inclusive ela acaba descobrindo que o comediante é pai dela por causa de uma conversa meio com a DR que ela teve com o Dr. Manhattan lá em Marte, que ele levou ela pra lá pra eles poderem conversar, e durante essa conversa ele conta pra ela que o comediante é o pai dela. Vale ressaltar que eles foram ter essa conversa lá porque eles tinham terminado o relacionamento. Sim, ela se relacionava com o Dr. Manhattan, eles eram namorados. E depois que eles terminaram, ela se relacionou com o Coruja, o segundo Coruja ali que fazia parte do grupo dela. É importante a gente falar dessas relações dela com os outros personagens, porque isso vai ser muito explorado aqui nesse episódio. Tanto no começo do episódio, eles já tratam de estabelecer quem que é a personagem aqui, porque a gente vê que ela faz parte do FBI, de uma divisão muito particular desse mundo de Watchmen, que é uma divisão que é a força-tarefa anti-vigilantes, e ela trabalha combatendo isso, já que a gente sabe que vigilantismo
é crime dentro do mundo de Watchmen, desde o ato Keene, que eu já comentei com vocês. O senador Keene, filho do antigo senador Joe Keene, ele vai falar com ela para pedir que ela vá em Tulsa para poder ajudar nas investigações ali ao assassinato do chefe de polícia, visto que ele não tá muito convencido de que foi a 7ª Cavalaria que realmente é a responsável pelo assassinato dele. E durante essa conversa, a gente consegue pescar um pouquinho ali da personagem. Ela tem uma coruja de estimação que, bom, já remete ao ex-namorado dela. E durante essa conversa, ela não tá muito afim de ir pra Tulsa, e ele meio que faz uma proposta pra ela ali, meio que nas entrelinhas, dizendo que, como a gente sabe que ele pretende se candidatar a presidente, ele diz pra ela que um presidente ele é capaz de perdoar muita coisa, e que talvez ele consiga até tirar uma certa coruja dela da gaiola. O que nos faz acreditar que o coruja, o ex-namorado dela, o segundo coruja, ele esteja preso, talvez, de alguma forma. Talvez ele tenha continuado com os atos de vigilante dele e o governo tenha capturado de alguma forma. Não dá pra saber com certeza, mas é algo que mexe com ela o suficiente para que ela aceite essa missão e vá até Tulsa. Nessa mesma cena a gente vê o nome do episódio, que se chama She Was Killed by a Space Junk, que faz referência à letra de uma música de uma banda chamada Devil, que inclusive é uma banda que ela tá escutando quando ela tá lá no apartamento dela e o senador chega lá pra poder falar com ela. E a gente vai entender o porquê que tem esse nome mais pro final do episódio, que é quando o carro da Angela Barr cai próxima dela lá, o carro que havia sido raptado pra poder pegar o Will no final do episódio passado. No final desse daqui, aquele carro cai perto dela, e aí faz sim referência ao nome do episódio, She Was Killed by a Space Junk, só que aqui no caso ela não foi morta como a personagem da música. Além disso, o episódio todo ele se passa sendo, além de mostrar essa viagem dela pra Tulsa, vai tendo uns flash forwards com ela dentro de uma cabine mandando uma mensagem pro Dr. Manhattan lá em Marte, que de novo vai aquela discrepância das tecnologias aqui desse mundo, que eles não têm tecnologia de celulares e internet, por exemplo, mas eles conseguem mandar mensagens de voz pra Marte. Então, né? Outra coisa importante a se ressaltar aqui é que essa tecnologia é fornecida pelas empresas True, que a gente vai ouvir falar esse nome um pouco mais pra frente no episódio, quando a Lori e o Petey, que é o acompanhante dela lá na viagem, também é agente do FBI, e que ele comenta que a senhora True, que foi a pessoa que comprou as empresas do Adrian Veidt. E tanto que eles estão passando lá pelo Millennium Clock, né, o relógio do milênio lá, quando ele faz uma citação a ela, dizendo que foi a frase que ela comentou: "Look at my works, ye mighty, in despair", que aqui ele atribui a ela, mas essa citação ela é muito mais antiga. A senhora True, ao ter comentado isso, ela estava fazendo referência a um soneto antiquíssimo que ele se chama Ozymandias, que conta a história de um viajante que ele estava andando pelo deserto e encontrou o que seriam duas pilastras de pernas de uma estátua, e que tem essa citação: "Meu nome é Ozymandias, rei dos reis, contemplem minha obra, ó poderosos, e desesperem-se". O que é um soneto muito curioso, porque ele contrapõe essa coisa de grandeza com a destruição, porque o Ramsés II, que se auto-intitulava Ozymandias, ele se gabava muito da sua grandeza e das suas riquezas, de suas obras, mas quando esse viajante chega ali e ele vê essa citação, já não tem mais nada, tá tudo em ruínas. Tem um vídeo sensacional do canal Entre Planos, que eu vou tentar deixar ele linkado aqui pra vocês, deixar aqui no izinho. E eu peço por favor que vocês, se interessarem pelo tema, deem uma conferida no vídeo do Max a respeito disso, que ele comenta sobre várias das grandes referências a esse soneto que a gente tem na cultura pop, inclusive com um dos maiores episódios de Breaking Bad levando o nome desse soneto, Ozymandias, que é com certeza um dos episódios mais chocantes de toda a série. Na reunião dela com o senador Kim, também é importante ressaltar
uma coisa muito interessante da fotografia do episódio, que tem um quadro dos Crime Busters ali na parede dela, naquele estilo pop art. E lá você consegue ver o rosto do Dr. Manhattan, do Coruja, do Ozymandias, e o dela tá sobrepondo uma quarta imagem ali, que a princípio a gente não vê, e depois quando a câmera rotaciona a gente vê que era a imagem da espectral dela própria, ainda enquanto vigilante, lá atrás na década de 80. E no outro núcleo desse episódio, que é o núcleo do mestre, a gente tem a confirmação de que ele é o Ozymandias, quando ele pede ali pra senhorita Crookshanks ir pra máquina de escrever pra poder fazer um contra-recado pra aquele cara mascarado, com quem ele aparentemente tem um acordo, mas a gente não sabe exatamente o que é, porque ao que parece ele tá em cativeiro. O Adrian Veidt, o Ozymandias, ele não tá ali naquele castelo recluso, naquele lugar paradisíaco, com aquele monte de recursos ali pra ficar fazendo experimentos por vontade própria. Ao que parece ele tá preso ali, ele não pode sair, e ele fez um acordo com as pessoas ali daquele lugar, e dentro desse acordo não estava permitido que ele ficasse matando os búfalos ali da região pra poder pegar a pele. Tanto que ele vai atrás dessa pele do búfalo porque ele faz uma primeira armadura. O que pra mim aquilo ali era uma roupa de astronauta que ele fez pro Mr. Phillips ali. E que aí ele prende ele todo, de repente dá um corte e ele aparece congelado. Eu não sei, deixem suas teorias aqui do porquê que aquilo aconteceu, mas eu tenho comigo que ele tá tentando enviar o cara pro espaço, de alguma forma, tentando produzir alguma roupa ali, um equipamento no qual a pessoa consiga ficar à deriva ali no espaço sem morrer congelado, porque é o que acontece se você vai parar no espaço sem proteção nenhuma. Mas comentem aqui o que vocês acham que é aquilo. Então é muito interessante a gente ver ali o Adrian Veidt, que ele tá realmente pistola com aquele vigilante que tá ali, que se chama The Game Warden. E aí aquela questão dele caçar, dele matar o búfalo ali, o cara não ficou nada satisfeito com aquilo, fez ameaças a ele. E aí o Adrian Veidt não conseguia aguentar aquilo ali que pra ele é uma humilhação. Ele vai e se coloca no traje clássico do Ozymandias, que é incrível, e ele diz pro Mr. Phillips preparar o Bucephalus, que é o cavalo dele, e o arco, porque ele iria caçar à meia-noite. Seja lá o que for que significa aquilo. E aí uns outros detalhes interessantes aqui é o confronto da Laurie com a Angela, porque a Laurie ela já chega com uma atitude mega arrogante lá em Tulsa, já mostrando que ela sabe a identidade de todos os detetives lá e de todos os policiais ali do lugar, e ela tá ali, não tá ali pra brincadeira. E aí tem uma tentativa de assassinato por causa através da 7ª Cavalaria, que eles tentam atacar ali o Senador Keene, que a 7ª Cavalaria aparentemente considera ele um traidor da raça, seja lá o que isso significa, provavelmente porque ele não segue os mesmos passos políticos do pai dele, e ele aparentemente é uma pessoa muito mais liberal do que o antigo Senador Keene era. O Senador Keene, que de novo foi o cara que proibiu os vigilantes de atuarem, transformou aquilo em crime. Então tem toda essa parte de confronto, ela mostra pra Angela que ela sabe que a Angela tá escondendo alguma coisa, que ela encontrou algo lá no armário do xerife. E aí nós ficamos nesse impasse. E aí pouco antes do episódio acabar, a gente vê que ela tem aquela maletinha que ela ia abrir antes do senador chegar na casa dela no começo do episódio. Tem um consolo gigante azul do Dr. Manhattan ali, mas aparentemente naquele momento ela se dá conta de que ela tem um colega ali próximo ali que talvez pudesse vir mais a calhar naquele momento do que o brinquedo dela. Não sei, ela acaba indo pro quarto do Petey, e quando ela sai é quando a gente tem o finalzinho do episódio, que é com ela saindo da cabine depois de enviar a mensagem pro Dr. Manhattan, aquela piada dela lá, que tem um plot twist no final. E aí é quando cai o carro da Angela na frente dela ali, e ela, assim como a Angela ficou sem entender nada quando o carro foi levado, ela também fica ali mais perdida que segue em tiroteio
quando aquele carro despenca, cai do espaço na frente dela. Uma outra coisa interessante a se ressaltar é que ela olha pro céu e ela vê uma estrela amarelada, avermelhada, e ela começa a rir olhando aquilo, como se fosse um sinal do Dr. Manhattan, que ele tivesse recebido a mensagem dela ali. Não sei, mas isso dá muito pano pra manga pros próximos episódios. Esse episódio aqui, ele meio que ele não segue, ele não continua a história narrativa que a gente estava acompanhando ali com a Angela nos 2 primeiros episódios, mas é com certeza um episódio excelente para poder contextualizar todo mundo. Porque como o pessoal, os produtores haviam dito antes do início da série, essa é uma série que ela vai fazer jus aos quadrinhos, que ela é uma continuação dos quadrinhos, mas que não necessariamente precisaria você ter lido os quadrinhos para poder entender todo aquele contexto ali, toda aquela história. E foi isso que eles tiraram tempo aqui nesse episódio para poder fazer, e eu achei bem legal. Eu não sei se eu gostei tanto dele quanto dos outros 2 anteriores, mas ele é sim um episódio muito importante para poder, de novo, pavimentar e contextualizar tudo o que vem acontecendo ali. E principalmente para fazer ligações mais fortes com os quadrinhos e com tudo aquilo que essa série promete ser uma sequência direta daquilo. Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo, que eu deixei passar alguma coisa importante que eu não comentei aqui no vídeo de hoje. Fala aqui embaixo aqui pra gente. Inclusive comenta aqui se você curtiu ou não o episódio, se você gostou tanto dele quanto dos outros, se achou ele melhor que os anteriores. E comenta aqui com a gente as suas teorias sobre o Adrian Veidt, sobre no que isso vai desenrolar e sobre todo aquele núcleo ali da Angela e agora, por que não também, da Laurie. Ok, então galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se não, dedão pra baixo, acontece, se inscrevam aqui no canal. Caso ainda não seja, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que possamos cada vez mais espalharmos o Watchmen pelo universo. É isso aí então, galera. Muito obrigado de verdade a todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.